Sou a professora Vanderly Cunha de Lima, mestre em ensino de ciências e matemática, e nesta unidade vamos falar um pouco sobre metodologia de ensino. Dentro dessa unidade, a gente vai ver um pouco sobre as teorias de aprendizagem, vamos dar uma olhadinha como é que se realiza um trabalho dentro de um projeto educativo, ciências como investigação. E também vamos ver o que ocorre, como é essa interação no processo de ensino e aprendizagem. É óbvio que para se ensinar é necessário que o professor tenha um aporte teórico. Não tem como o professor entrar na sala de aula e simplesmente improvisar, né? O professor ele tem que pensar no que vai ser dado e ter por detrás da sua ação a teoria. Nessa forma, a gente vai ver que as teorias de aprendizagem, elas se apresentam como verdadeiros depósitos de ideias, né? E a gente precisa conhecer o que há por detrás de cada uma dessas teorias para adotar a que mais se adequa ao perfil de cada um. Também é importante que o professor, ao observar a teoria, veja quais são os pontos positivos e quais são os pontos negativos que ela detém. Dentro das teorias de aprendizagem, nós podemos ver vários modelos de ensino. Aqui eu coloquei apenas 4, só para a gente discutir um pouquinho a esse respeito. Modelo de ensino individualizado. Esse modelo de ensino é aquele que se dá quando o professor identifica que um determinado aluno está com uma dificuldade pontual na sua aprendizagem. Então, para esse aluno, o professor vai elaborar atividades específicas e vai acompanhar de perto para favorecer a sua evolução, para favorecer a sua aprendizagem. No modelo de ensino diferenciado, a gente vai ter o professor pensa num tema para se trabalhar com seu aluno, mas ele sabe, ele conhece a heterogeneidade existente dentro da sua sala de aula e a partir desse conhecimento, desse diagnóstico, ele vai fazer agrupamentos com seus alunos de forma a colocar as crianças que têm saberes próximos. E em cada um desses grupos, ele vai aplicar uma atividade desse mesmo conteúdo, porém atividades diferentes que deem conta de favorecer o aprendizado do grupo de alunos. O modelo de ensino personalizado é aquele que parte da curiosidade do aluno. É quando um determinado aluno decide ou tem uma curiosidade acerca de um tema ou acerca de um assunto e dentro da sala outras crianças ou outros alunos também têm essa necessidade e aí o professor aproveita esse contexto para fazer uma aula, para montar um acompanhamento desse processo de aprendizagem das crianças. E o modelo coletivo, que é aquele mais usual que a gente tem visto com maior frequência, que é o professor expor o conteúdo, realizar o seu ensino de forma global, sem dar atenção específica a nenhum aluno. As teorias de aprendizagem, elas estão aí para justificar qual é o caminho pelo qual o indivíduo concretiza a sua aprendizagem. Então, independente de qual é a teoria que a gente vai adotar, seja ela tradicional, seja ela construtivista, freiriana ou outras, a gente tem que estar pensando na aprendizagem da criança. Isto porque as teorias de aprendizagem, elas reconhecem o que é que está envolvido no ato de ensinar e de aprender. E aí eu trouxe Paulo Freire, porque ele era realmente um fenômeno, de dizer
que quem ensina, aprende enquanto está ensinando. E quem aprende, ensina enquanto está aprendendo. Então, é um percurso de mão dupla, né? A gente não consegue ensinar, né, sem que haja a aprendizagem. E o próprio Paulo Freire já dizia, não há ensino se não houver aprendizagem. Então, a gente tem que ficar bastante ligado nisso. Eu trouxe esse quadrinho só para a gente refletir um pouco. Aqui o Cebolinha fala para o Cascão que ele ensinou o Floquinho a assobiar. E aí ele manda o Floquinho assobiar. É claro que o cachorro não vai assobiar. E aí ele responde para o Cascão, meio que satirizando, né? Eu disse que eu tinha ensinado, eu não disse que ele tinha aprendido. Então, por que eu trouxe isso? Porque na escola a gente não pode ter essa postura do Cebolinha. Na escola nós temos que ensinar, mas pensando no aprender do aluno. Porque senão eu posso dizer que eu não fiz nada. Não dá para um professor pensar num planejamento de uma disciplina de ciências e colocar tudo aquilo que é importante para a criança aprender e no decorrer do seu ano letivo ir lá e ir ticando. Já dei isso, já dei isso, já dei isso. Mas a criança não aprendeu nada. E aí o professor fala assim, eu ensinei, se ele não aprendeu, o problema é dele. Infelizmente, nós, enquanto docentes, não podemos ter essa postura. Nós temos que lembrar de Paulo Freire, só há ensino se houver aprendizagem. Portanto, ensinar e aprender ciência na escola deve compreender também o seu pertencimento dentro dessa construção histórica e social. No ensino de ciências, né, a gente vê que se trabalha muito mais os conteúdos conceituais. Mas existe, né, nos últimos tempos, começa-se a perceber, né, a necessidade de se ensinar também os conteúdos procedimentais e atitudinais. Nós não vamos entrar a fundo nessas questões nessa unidade, porque na próxima nós falaremos mais pontualmente sobre isso. Mas é importante a gente saber que, tradicionalmente, se ensinava somente conceitos, mas que, a partir de agora, nós temos que ter um olhar para o ensino do procedimento e das atitudes também. E ter um olhar pensando no ensino de procedimentos e atitudes não como coisas estanques, mas como coisas pertencentes dentro do ensino dos conceitos. Vamos apresentar aí 2 tipos de trabalhos que podem ser realizados no ensino de ciências, né? Um é o projeto educativo, então vamos ver como é que ele se dá, e o outro a ciência como investigação. No projeto educativo, a gente tem que pensar que ele é uma construção coletiva e permanente. Tá? Não dá para um professor idealizar um projeto só para a sua turma. Quando eu falo de projeto educativo, eu estou falando de um projeto para a escola. Da mesma forma, não dá para esse projeto vir via de cima para baixo. Secretaria de Educação determinar que todas as escolas devem fazer. Na verdade, o projeto educativo ele só tem funcionalidade quando ele atende às necessidades particulares de cada uma das escolas. Quando ele consegue fazer com que todos os que estão envolvidos, todos os profissionais que trabalham dentro da escola, participem desse projeto. Então, para isso, tem que se ter objetivos próprios e é necessário haver uma organização eficaz. Só para ilustrar o que está sendo dito, eu trouxe aqui um exemplo de um projeto Horta, né? Que é um projeto que muitas escolas costumam realizar. Mas para a gente pensar num projeto desse tipo dentro da escola, nós temos que pensar o que é que cada um dos profissionais que trabalham dentro da escola poderão colaborar dentro desse projeto. Então, o espaço físico que eu tenho
é suficiente para eu fazer uma horta no chão? Ou eu tenho que fazer uma horta suspensa? Ou eu vou usar uma horta feita em canos de PVC? Como é que vai ser feito essa horta, né? Quem é que vai preparar essa terra para essa horta? Quem vai fazer o plantio? Quais são as turmas que irão fazer, aguar essas plantas e cuidar dessas plantas no decorrer dos meses? Quem é que vai fazer a colheita? E depois, o que eu faço com esse produto final? Ele vai para a cozinha? Então, vejam, eu tenho que envolver todos que estão lá. Não dá para eu pensar em pegar esse produto final e mandar para a cozinha e não fazer mais nada. A merendeira vai ter que participar, ela vai ter que estar envolvida no projeto para poder trabalhar também com as crianças. Então, quando se trabalha com projeto educacional, a gente está falando de envolver todos os professores, os funcionários, então professores colaborando entre si e funcionários participando de todo esse projeto. Então, como que a gente vai fazer o ensino? Como se procede esse ensino de ciências para as crianças dentro do projeto educativo? Bom, para começo de conversa, a gente tem que dizer que o projeto, ele favorece a interdisciplinariedade, né? Então, ele vai ampliar o leque de possibilidades de estudo dentro dessa área. E, além disso, o projeto ele permite a gente articular os diferentes conteúdos da área de ciências com conteúdos de outras áreas. Também dentro do projeto é importante a gente propiciar a interação entre os alunos. Aprender a ouvir o outro é uma coisa que tem que ser ensinada na escola. A gente vê atualmente as pessoas não têm paciência para ouvir o outro. E ouvir o outro faz parte do aprendizado. Ouvir o outro favorece o nosso próprio aprendizado. Dentro dessa interação, eu poder argumentar, eu falar aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, aquilo que eu sei, pode colaborar com o aprendizado do próximo. Então, a interação entre os alunos, ela é importantíssima quando a gente trabalha num projeto educativo. E também a gente abre para a gente a possibilidade de utilizar diferentes recursos quando a gente está trabalhando com um projeto educativo. Então, sejam recursos pedagógicos, sejam recursos tecnológicos ou científicos, eles poderão ser usados nesse processo de ensino. Mas o projeto educativo, ele também demanda alguns cuidados. Um deles é a questão de tomar cuidado com o primeiro contato que a criança vai ter com esse ensino de ciências. Então, o primeiro contato, a primeira experiência que ela vai ter, vai surtir efeito para o resto dos seus anos de escolaridade. Então, ela gostar ou não de estudar ciências na escola, está muito relacionado com esse primeiro contato. Por isso, deve-se tomar o cuidado para que ele seja um contato positivo. E dessa forma, a gente poder aproximar a criança do conhecimento científico. Outro cuidado é a gente pensar e respeitar os conhecimentos espontâneos. Mesmo que a gente perceba que aquilo que a criança está trazendo não é o correto, nós temos que pensar em articular de modo a levar essa criança a perceber aonde que está a diferença entre o seu conhecimento espontâneo e o conhecimento específico, para que ela tenha possibilidade de avançar do conhecimento espontâneo para o conhecimento científico. E isso a gente consegue realizando problematizações de situações em sala de aula. Portanto, os PCNs, os parâmetros, eles trazem para a gente que a contínua realização do projeto educativo possibilita o conhecimento das ações desenvolvidas pelos diferentes professores, sendo base de diálogo e reflexão para toda a equipe escolar. Então, vejam,
Um projeto educativo, ele vai muito além de uma sala de aula. Ele vai trabalhar as relações interpessoais existentes dentro da escola. Ele vai trabalhar a relação aluno-aluno, a relação aluno-professor, a relação professor-professor, a relação professor-funcionários e a relação funcionários e funcionários. E isso faz com que a reflexão, o diálogo, leve e conduza esse conhecimento, esse avanço do conhecimento. Quando a gente fala em ciência como investigação, nós estamos falando de um rompimento total com o ensino tradicional. Não dá para se pensar em ciência como investigação trabalhando com textos, cópias e questionários. A investigação, como o próprio nome diz, ela vai ter que fazer com que o aluno desenvolva a sua autonomia, né? Vai fazer com que o aluno peça e que também coopere com seus colegas. E para isso, vai demandar do professor um planejamento estratégico. Na verdade, quando o professor trabalha a ciência como investigação, ele se torna a peça-chave dentro do ensino, porque é ele que vai observar, é ele que vai conduzir as ações de modo que as crianças possam ampliar seus conhecimentos. Então, ele tem que saber a hora de intervir, ele tem que saber quais são as boas perguntas e quando é que ele deve fazer essas boas perguntas, de modo a não cercear, de modo a não quebrar o raciocínio da criança, mas sim de favorecer a construção e reconstrução do conhecimento. Assim como no projeto educativo, também na ciência como investigação, a gente vai ver o erro como algo construtivo, como algo positivo. Então, quando nós trabalhamos a ciência como investigação, nós estamos levando os nossos alunos a produzir o seu próprio conhecimento. E como é que ele faz isso? Ele faz isso a partir da reflexão, a partir da discussão, no momento em que ele está tentando explicar aquilo que ele está fazendo, no momento em que ele está relatando o que ele fez e os resultados que ele atingiu, no momento em que ele está registrando tudo aquilo que foi feito. Tá? Então, temos que pensar nessa interação que acontece também dentro do indivíduo, né? A interação entre o pensar, o fazer e o sentir. A criança, quando vem para a escola, ela não é só uma cabeça, ela é um corpo todo. Ela tem mente, ela tem corpo e ela tem coração. E é nisso que a gente tem que pensar quando está ensinando para essas crianças dentro de uma perspectiva de ciência como investigação. Então, o que é que eu vou fazer, como é que eu estou pensando nesse fazer e o que é que eu sinto após realizar todo esse procedimento. Como a gente já falou, né, esse trabalho ele vai favorecer a relação aluno e aluno. Então, vai fazer com que o aluno aprenda a ouvir, vai fazer com que o aluno aprenda a considerar as ideias do outro e vai fazer com que o aluno aprenda com o outro também. Então, é um importante instrumento para o desenvolvimento da racionalidade dos alunos e também para o desenvolvimento dos conteúdos procedimentais e atitudinais. Carvalho diz que aprender a ouvir, aprender a considerar as ideias de um outro colega, não é só do ponto de vista afetivo, né? E quando ela fala do ponto de vista afetivo, ela está dizendo de respeitar o outro e de ser respeitado, né? Que se torna um exercício de descentralização, em especial das crianças pequenas na faixa etária da educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental, né, que são extremamente egocêntricos. Quando nós ensinamos essas crianças a aprender a ouvir o outro, nós estamos favorecendo essa descentralização deles. E também do ponto de vista cognitivo, né?
é um momento precioso de tomada de consciência de uma variedade de hipóteses diferentes sobre o fenômeno discutido. Então, no que o outro fala, num questionamento de um outro colega ou numa afirmação de um outro colega, pode estar lá dentro daquela fala algo que vai favorecer e que vai conduzir à aprendizagem de outro aluno. Então, nessa situação de diálogo, os alunos são ainda estimulados por desafios às suas ideias, reconhecendo a necessidade de reorganizá-las e de conceituá-las. E aí, para terminar aí a nossa aula de hoje, eu trouxe, na verdade, uma operação matemática, né, para deixar aí de reflexão para vocês, né? Então, a interação, seja ela professor-aluno, aluno-aluno, professor-professor, mas o planejamento, mas o acompanhamento do professor dentro do processo de ensino e aprendizagem, vai resultar a apropriação de saberes pelos nossos alunos. Então, não é algo simples, não é algo fácil, mas para quem almeja ser um professor, ser um educador, tem que ter em mente essa operação matemática. Interação, mais planejamento, mais acompanhamento, igual apropriação de saberes. Por hoje é só, aguardo vocês na próxima unidade.